Deus querido Pai, agradecidos estamos, Senhor, por mais esta oportunidade de aqui estarmos, de participarmos desse estudo nesta casa que nos é tão querida. Abençoa-nos, Senhor, que sempre possamos estar com o propósito do aprendizado, do crescimento, para que quando daqui partirmos estejamos bem tranquilos e conscientes do nosso papel aqui na Terra. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, Celi Machado, dando sequência aqui ao estudo da tarde. Uma boa tarde para todos, que estejamos assim abertos a receber aí as orientações dos espíritos, né? Nós estamos na questão 351, aliás, nem estamos nela, a gente já comentou sobre ela aqui semana passada, mas um comentário que Ângela fez no final da reunião me chamou a atenção, que pode haver aí uma interpretação mais apurada disso aí, a algo que não é totalmente assim, né? Então, a Ângela me falou na semana passada, por isso, aquele comentário que você fez no finalzinho, do estado de espírito. Então, vamos analisar isso bem. Que a gente estava falando sobre a questão. À medida que o momento do nascimento se aproxima, suas ideias se apagam, assim como a lembrança do passado se apaga desde que entrou na vida. Mas essa lembrança lhe volta pouco a pouco à memória no seu estado de espírito. Aqui está um pouco generalizado, porque Kardec não fez especificações. Então, o que ocorre? Quando nós estamos emancipados pelo sono do corpo, o corpo está dormindo, está lá realizando todo o seu trabalho, né, de metabolismo, trabalho hormonal, tudo ele tem que fazer, tem uma hora para isso. Eu estava até comentando aqui com ela, que eu estou tentando ver se eu mudo esse hábito meu de dormir muito tarde, porque a hora que eu durmo, realmente eu não vou ter mais esse benefício que eu teria se eu dormisse cedo, porque o organismo ele tem um horário para isso, por causa do ciclo circadiano, por causa do movimento do sol, né? Então a luz atrapalha esse movimento, mesmo que a gente esteja aí com o nosso quartinho muito escuro na hora que a gente deita, mas até a hora que a gente foi deitar, a gente não estava na escuridão. A gente estava na luz, mesmo que artificial estávamos, e isso atrapalha. Segundo os especialistas, não é aconselhável. Então, eu também estou tentando fazer umas mudanças aí, porque quando a gente é jovem, a gente não sente muitos abalos, mas depois que vai passando, que a idade vai chegando, começam os problemas a aparecerem, né? Então, a gente tem que mudar isso aí. Então, aquela pessoa vai dormir, ela está encarnada, então ela tem espírito, perispírito e corpo. Aí o corpo vai dormir para fazer o trabalho que ele tem que fazer. As pessoas que não dormem têm muitos problemas de saúde. E não é só problema de saúde, tem problemas também psicológicos, problemas espirituais, uma série de coisas, desequilíbrios mesmo, né, que geram doenças. Porque não só o corpo precisa de dormir, de descansar. O cérebro precisa descansar. Se a gente não dorme no horário em que ele tem esse descanso, na hora que o organismo está trabalhando, segundo os especialistas, vai de 10 às 2 da manhã, esse horário aí, eu acho que nunca na minha vida eu passei dormindo de 10 às 2 da manhã, sempre acordada. Tô tentando, vou conseguir. Então, se é necessário esse horário. Então, o cérebro precisa descansar
E se a gente não dá descanso a ele, com certeza nós vamos acordar pela manhã, mesmo que a gente durma 8 horas, que ninguém quase dorme 8 horas, mas mesmo assim, ele não descansou, porque ele não entrou no sono profundo. Não entrou, até 2 da manhã só esse sono REM, então ele não entrou. Então ele ficou trabalhando, menos, mas ele ficou. E aí a gente acorda cansada, aquele corpo cansado, dormindo, ficando com o estilo o dia inteiro, com sono, não pode sentar que dorme. Eu não posso sentar em sala de espera de médico, porque eu durmo sentada e ronco. É uma coisa horrível. Eu preciso ir com alguém, que a pessoa tem que me cutucar. Falar assim, para minha amiga, porque olha só, eu escuto, eu acordo com ele. Por causa disso, eu não descanso meu cérebro, ele está constantemente ali, ó. Isso é um horror, né? Então eu estou começando, nunca é tarde para começar a fazer alguma coisa, né? Então, aí na hora que o cérebro está descansando, nós estamos fora do corpo. Nós estamos na erraticidade. Oi? Nós estamos aonde os espíritos ficam quando não tem corpos, né? Na dimensão espiritual. A gente está sem o corpo. Ali nós estamos na condição de espíritos, porque nós estamos sem o corpo. E aí a nossa visão se amplia, as nossas percepções se ampliam, porque nesse estado a gente não está ouvindo pelos ouvidos, falando pela boca, porque nós estamos com o perispírito só. E o perispírito não tem órgão. Então, quem tem órgão está lá dormindo, que é o corpo. O cérebro está descansando, a boca está descansando, a minha, então, que precisa descansar, né? Tem que descansar. Então, isso ocorre. Agora, nesse caso, como a gente está sem o corpo, a gente está com o perispírito, então a gente está numa condição muito semelhante ao espírito desencarnado, né? Aquele que não tem alma, que a alma ele tem, que a alma e o espírito é a mesma coisa, mas ele, por exemplo, ele não tem corpo, então ele só está perispírito e espírito, então ali ele está na erraticidade. Quando ele pega um corpo e vai reencarnar, que a gente fez uma palestra sobre perispírito domingo e ela não acabou, tem que continuar, mas ficou claro ali como que o espírito vai se unindo direitinho e tal. Só que ele não está desencarnado, né? Esse espírito não está desencarnado, ele tem o corpo. Então ele continua ainda sendo uma alma, só que quando ele está, o corpo está dormindo e ele está digamos, erraticidade, na dimensão espiritual, ele não está com o corpo dele. Então as percepções se ampliam, porque vocês quando sonham, já repararam, não sei se já tiveram essa experiência, de sonhar com uma pessoa que vocês não têm a menor intimidade, que até conhecem do dia a dia, ou mora por perto, ou frequenta um lugar semelhante, então conhece a pessoa de vista, mas nunca conversou com aquela pessoa. E sonhar com aquela pessoa, e no sonho estarem com uma intimidade de amigo, conversa, né, e bate um papo, como se conhecesse muito aquela pessoa. E acordarem com uma sensação estranha, porque a gente acorda e pensa, gente, eu fui sonhar com uma pessoa que eu nunca conversei na minha vida, nunca tive nenhum papo com essa pessoa, e eu naquele sonho eu estava com uma intimidade com aquela pessoa, como se ela fosse amiga de longa data. O que é isso? É exatamente o que a gente fala, que quando o corpo está dormindo, a gente entra na dimensão espiritual, nossa visão se amplia. Então, muitas coisas vêm ao nosso conhecimento, amizades passadas, relacionamentos passados de outras vidas. E aquele vizinho, ou seja, aquela pessoa que também está emancipado pelo corpo, e a gente emancipado também,
Então, a gente pode se encontrar na dimensão espiritual, e porque aquele espírito pode já ter sido um grande amigo ou um parente consanguíneo em outra encarnação, e nessa está em outra família, a gente nem se conhece por causa daquele esquecimento que está falando aqui, que é uma bênção para a gente poder recomeçar de verdade. Então, quando o espírito está o corpo dormindo e ele está fora do corpo, ele adentra a dimensão espiritual por causa disso, porque aí a dimensão muda, não é mais material, porque o corpo está dormindo, ele está muito semelhante aos espíritos desencarnados que estão ali, com a diferença que ele tem um laço fluídico que o liga ao corpo, porque ele não está desencarnado. Mas as suas percepções estão ampliadas. Então, aquilo que não lhe é permitido saber, ele não vai lembrar. Mesmo nessa condição de espírito ligado ao corpo, mas com percepções ampliadas por conta do corpo dormindo. Ele não vai lembrar, se não for mesmo para lembrar. Mas caso ele precise lembrar, por uma situação que ele não está conseguindo gerenciar na encarnação dele, e aquilo está causando problemas para ele, se ele tiver permissão para isso, ele vai lembrar. Ele vai lembrar nesse momento em que ele está emancipado do corpo, porque ele está muito próximo da condição de um espírito desencarnado. E se ele não conseguir fazer isso sozinho, ele vai ser ajudado pelo anjo da guarda dele. E por que isso poderá lhe ser dito? Por que essas lembranças poderão vir para ele nesse momento? Porque elas não vão ser registradas, porque o cérebro está dormindo. Elas não vão ser registradas pelo cérebro. É por isso que a gente não lembra de determinadas situações dos nossos sonhos, porque o cérebro não está registrando. Se nós não estivermos no sono REM, que é o sono profundo, se nós não estivermos nesse sono, o corpo não estiver nesse sono, a gente lembra de muitas coisas. A gente lembra de muitas coisas. Salvador Dalí era um que, junto com outros cientistas, que eu até tenho em casa umas listinhas mostrando alguns que faziam isso. Quem não lembra, né, às vezes não está ainda aí lembrando de quem é Salvador Dalí. Salvador Dalí é aquele pintor do surrealismo que tinha aqueles bigodes que ele fazia assim, tinha uma cara de doido. E tudo que ele pintava parecia que era fruto da loucura dele. Porque era uma coisa... Eu sou apaixonada por Salvador Dalí. Eu adoro os quadros dele, adoro. Ele tem um que tem uma... Não estou me lembrando o quadro todo, mas tem um relógio enorme que ele se deforma e ele começa a escorrer numa tipo de uma bancadinha, espetacular o quadro dele. Então, o que acontecia com Salvador Dalí? Ele não entrava em sono profundo para que ele pudesse lembrar do que ele via, para ele poder pintar. Então, ele deitava, como demora 2 horas, 1 hora, 2 horas, mais ou menos, para uma pessoa entrar no sono REM, após ela deitar. Então, ele ficava segurando uma bolinha, tipo uma coisinha que pudesse fazer barulho, e ele botava embaixo algo que, quando aquela bolinha caísse, ia fazer barulho e ele ia despertar. E ele dormia nessa situação, segurando a bolinha, porque enquanto ele não estivesse no sono profundo, ele conseguia segurar a bolinha. Quando ele ia entrar no sono profundo, ele relaxava, que aí o corpo dorme, a bolinha caía. No que ela caía, ela fazia barulho e despertava ele. Então ele ficava só naquela primeira fase do sono, quando a gente lembra e registra muitas coisas, que o cérebro não está dormindo profundamente. Aí ele acordava, imediatamente ele começava a desenhar o que ele via e depois ele pintava o quadro dele.
muitos grandes cientistas que descobriram muitas coisas assim. Então, a gente tem essa necessidade do corpo dormir, mas ele não dorme o tempo todo que a gente dorme, ele tem um período que é o tal do sono profundo, né? Então, no caso, se nós não temos esse sono profundo, o cérebro não vai descansar o suficiente, então muitas coisas que a gente vai ver ficam registradas, mas não com tanta clareza, porque ele não está totalmente dormindo, mas ele está sem a ação, porque o espírito está fora dele. Então ele consegue registrar muitas coisas. Por isso que os nossos sonhos parecem, às vezes, quando a gente consegue lembrar de alguma coisa, um livro faltando página. Uma história que não tem continuidade, porque não consegue, a alma ali, ela não consegue fazer o registro total, porque ela não está lá no cérebro, então ela não consegue registrar lá, porque ela está estando encarnada, ela precisa dele, do cérebro, então ela não está, então acontece algumas coisas, porque ele não está dormindo totalmente, então alguns registros se fazem. Mas quando, voltando ao assunto aqui do esquecimento do passado, quando há uma necessidade muito grande do espírito ficar sabendo de alguma coisa do passado, para que ele justifique a escolha de provas que ele fez para essa vida, se ele estiver merecendo, se aquilo realmente for necessário para ele, e ele está merecendo isso, então o que ocorre? Ele vai lembrar com o auxílio do anjo da guarda, ou de outro espírito, ou ele mesmo. Ele vai lembrar. Então ele vai entender o processo, mas não vai registrar. Então, de qualquer maneira, o esquecimento vai permanecer. Porque quando ele voltar para o corpo, ele não vai lembrar de nada. Ele vai voltar com aquela sensação que eu falei na semana passada, de ter resolvido a questão, daquele problema não ser tão grande. Quem nunca foi dormir com um problema e acordou com outra visão daquele problema? Né? Acordou assim, poxa, eu estava tanto preocupada com isso aqui não é tão feio quanto eu estava pensando. Por quê? Porque ele já teve visões de outras situações, ele teve o anjo da guarda ajudando ele para mostrar para ele por que ele teve que fazer essa escolha e que ele vai ter condição. Então, nós precisamos do sono do corpo para que a gente se emancipe e refaça nossas energias, reavalie a nossa situação no mundo com auxílio do anjo da guarda, que sempre nos ajuda. E isso é muito mais fácil para eles fazerem nesse estado de emancipação pelo sono, quando volta a ser espírito. Agora, sempre lembrando, para arrematar isso aí, o espírito que está encarnado, emancipado pelo sono, ele entra numa condição de espírito, mas não igual a que ele vai ficar quando ele desencarnar. Porque quando ele desencarnar, ele realmente está na erraticidade com o espírito, é um espírito que não tem o corpo na Terra, então é um estágio mais avançado. Então essas memórias que vêm aos pouquinhos, vão vir aos pouquinhos para ele depois, quando ele se desmantar da vida que ele teve aqui na Terra. Isso tudo é real. Mas quando a gente se emancipa pelo corpo, pelo sono do corpo, entra na condição de um espírito desencarnado, com diferenças, evidentemente, não é a mesma coisa, mas há a possibilidade de lembrar, porque ele está com as percepções totalmente livres, não mais através dos órgãos do corpo, ele está só com o perispírito dele ali. Na nossa vida, né, aí ele não traz aquilo depois para o corpo, né? Então não lembra que na Terra, não vai lembrar. Na Terra não, quando ele acordar. Então, quando uma pessoa tem aqui na vida um problema muito sério, alguma coisa complicadíssima, não está conseguindo dar conta daquilo, um problema, normalmente não são físicos esses problemas, às vezes é uma questão de relacionamento mesmo, como acontece de um filho não gostar do pai ou da mãe, não conseguir conviver com essa situação. Então acontecem coisas que um especialista muito bem treinado para isso, porque tem que ser muito bem treinado, ele pode fazer uma regressão de memória a vidas passadas.
pode acontecer, né? Quer dizer, pode não, acontece muito. Só deve ser feito em extrema necessidade, porque isso tem muitos efeitos colaterais também. Então, o que esse terapeuta faz para poder fazer essa regressão? Ele coloca o paciente num estado alterado de consciência. E qual é esse estado? Emancipação do corpo. Ele faz a emancipação da alma do corpo físico. Ele traz, entendeu? Aquela facilidade, ele provoca a facilidade do espírito lembrar. Então, nessa situação, nesse estado alterado, uma coisa que é bem importante saber: o espírito não vai ao passado. Não existe isso, ele ir ao passado. Para que ele vai ao passado? Porque está tudo nele. Ele não tem passado, está tudo lá, está registrado nos núcleos em potenciação da alma. Todas as atividades dele estão registradas ali. Ele não tem história passada para ele ir visitar, não. Basta ele visitar o seu núcleo de conhecimento. Então, o que acontece? Ele não vai ao passado. É aquela lembrança que vem ao presente para ele. Não é ele que vai lá, é ela que vem cá. É diferente isso. Aí que gera o perigo. Porque muitas vezes, coisa que não vai acontecer naturalmente pelo sono do corpo. Quando o terapeuta liberta, abre essa janelinha para ele lembrar da vida dele passada, coisas que importaram muito, e ele começa a lembrar, ele está nesse estado alterado de consciência que liberou a memória dele de vidas passadas. Por magnetismo, por ação magnética, isso acontece. Se o terapeuta não for hábil o suficiente para fechar essa janelinha, vai ficar ali. Aí, aquele esquecimento do passado ficou vazado para a alma na atual encarnação dela. E ela vai ficar com aquilo e muitas vezes, no lugar de melhorar, vai piorar. Então, é por isso que nós que estudamos a doutrina, a gente não aconselha fazer regressão de memória só porque quer saber quem foi. Não façam isso, isso é um perigo danado, isso é um perigo muito grande. Porque se ele não souber fechar essa janelinha, aquilo que era para ser esquecido vai ficar no nível de consciência atual, atrapalhando a vida dele, atrapalhando as escolhas que ele tem que fazer aqui agora. Então não é legal. Agora, pelo sono, isso nunca vai acontecer, nunca, porque essa janelinha pelo sono, ela é aberta e fechada pela própria alma. Isso nunca vai acontecer. Então, quando a alma sai, as janelinhas estão todas fechadinhas lá, não tem como armazenar nada lá, porque não interessa para ela isso. Então, quando ela volta, ela se acopla novamente ao veículo físico e fica na dependência dele. Aí, lá quando ela estava livre do corpo, via os espíritos, né, conversar. Por quê? Porque ela não via pelos olhos do corpo, e sim por um todo, como é assim que a alma vê as percepções dela na dimensão espiritual. Então, quando volta para o corpo, pronto, acoplou, está ali acopladinho, o cérebro aí que vai registrar as coisas, né? Não é mais a percepção fora do corpo. Então, é diferente. Então, isso aí é nesse sentido. Não é que a alma adentre a dimensão espiritual pelo solo do corpo e lembra de tudo. Não, ela não vai lembrar de tudo porque ela está encarnada. Mas ela pode lembrar de coisas que possam auxiliá-la aqui pela facilidade da emancipação. Então, deu para entender legalzinho? Já deu, né? Porque eu fiquei preocupada. Eu falei, gente, posso estar dando um nó na cabeça das pessoas aí, que a gente acaba fazendo isso, né? Quando vocês tiverem dúvidas, gente, espera no finalzinho da reunião, perguntem. Que é horrível sair com dúvida, né? É igual quando a gente sai de consultório médico, que o médico falou um negócio pra gente, a gente não entendeu e a gente não pergunta. Aí vai pra casa com aquela dúvida e o que vai adiantar?
a gente não vai ter resposta. Vocês vão, porque vocês vão estudar a doutrina. Mas em algumas situações não dá, né? Então vamos lá, continuando. No instante do nascimento, o espírito recobra imediatamente a plenitude de suas faculdades. Quer dizer, aquelas que foram permitidas para ele lembrar aqui, tá? No instante do nascimento, recobra imediatamente a plenitude de suas faculdades, aquelas faculdades que lhe foram permitidas para a atual encarnação. Não é de tudo que ele vai lembrar, porque essa é a diferença que eu falei com vocês de alma e espírito, que é uma diferença que eu justifiquei da maneira que eu consegui entender, mas eu não li isso em lugar nenhum para falar para vocês, tá escrito isso ali. Não achei isso escrito ali. É a diferença, né, dos dois. A diferença, a alma é o espírito encarnado, quando ele desencarna, volta a ser espírito, isso é o que está na codificação. Mas por que isso? Por que essa diferença, né? Por que a alma e o espírito, que é a mesma coisa na dimensão espiritual, encarnado muda? Né? Não é que muda, mas tem outro significado. Aí eu dei aquela explicação da semana passada, e é exatamente essa quantidade de lembranças, que ela fica reduzida ali, as lembranças que são necessárias para ela viver a atual encarnação, né? Aí vem a resposta. Não. Porque qual é a pergunta? A pergunta é se ela se lembra, ó. Se ela se lembra, imediatamente. Aí que está o advérbio. Ela vai se lembrar. Claro que vai. Se não tivesse esse imediatamente aí, a resposta dos espíritos seria sim. Então, por aí a gente vê como que isso faz falta, como que isso interfere, como que se modifica. Entendeu? Então, esse imediatamente é importante aí. Por isso que a resposta foi não. Não. Elas se desenvolvem gradualmente. Então, gradualmente está em oposição a imediatamente. Então, essas palavras têm peso. Por isso que a gente tem que ter bastante atenção com elas, né? No instante, elas se desenvolvem gradualmente com os órgãos. Ele se encontra numa nova existência. É preciso que aprenda a se servir dos seus instrumentos. As ideias lhe voltam pouco a pouco com um homem que acorda e se encontra numa posição diferente da que ocupava antes de dormir. Então é muito claro isso. Ela não volta de pronto, né? Acordou assim. Não, nada acontece abruptamente na natureza. Né? As coisas não acontecem assim, elas vão gradativamente. Uma pessoa, quando ela recebe um diagnóstico de um médico de uma doença, aquela doença não apareceu naquele dia, naquela semaninha, a não ser que seja um impacto biológico, né? Que ela pisou num prego, enferrujado, deu uma infecção, isso é outra coisa. Mas se for uma doença por razões, né, da lei de causa e efeito, eu vou evitar a palavra kármica, porque essa palavra nem tem na doutrina, a gente sabe que não tem. A gente usa porque ela quer dizer a mesma coisa. Karma, em sânscrito, quer dizer ação. Ação. Então, quando a gente fala assim, por necessidades kármicas, por necessidades de ação da alma aqui no mundo. Mas como essa palavra não existe, a gente vai começar a botar só o que tem mesmo, né? Então é a lei de causa e efeito. Então é um impacto biológico, mas quando a doença é por conta da lei de causa e efeito, é um retorno para a alma daquilo que ela ofereceu à vida em determinado momento. Aí, isso não acontece de repente. Isso vem gradativamente ali no corpo. O corpo vai dando sinais que a gente não se importa, não liga. Começa, toma chazinho, toma analgésico. Não, toma isso aqui que foi bom para mim. Que foi bom para o outro pode não ser para você pode ser um veneno. Né? Pode não adiantar nada. Na homeopatia, por exemplo, tem uma infinidade
de remédios homeopáticos para a mesma coisa. E por que que tem? Porque eles vão fazer efeito de acordo com a personalidade da pessoa. Mas são vários, né? Eu me lembro quando meu filho era pequeno, ele tinha crises horríveis de asma. Ele passava muito mal. E como o médico que estava atendendo ele demorou a encontrar o remédio para ele. E todos que ele passava eram remédios para asma, mas não fazia efeito para ele. Isso justifica o pensamento de muitas pessoas dizendo que a homeopatia não resolve, que não dá certo, que não tem princípio ativo. Não tem, só tem a energia dele. Por isso que não faz nem mal. Às vezes pode até acontecer de uma alergiazinha ou outra que acontece. Mas por quê? Não era que ela não estava fazendo efeito, ela não era indicada para ele. Ah, mas a homeopatia demora a beça a fazer efeito. Não, ela não demora. Ela faz efeito imediatamente, mas tem que ser a certa. Aí até que conseguimos uma consulta com a própria esposa desse médico, que ela era psicóloga, os dois já partiram, já estão no além, né? E ela conversou com ele, ela falou, nossa, meu marido está indo para uma linha oposta a que ele tem que ir com essa medicação dele. Porque ela falou, não é, ele está indo por uma parte interna, como se ele tivesse, essa asma estivesse sendo provocada por coisas internas da personalidade dele. Não é, é por causas externas. Quando ele trocou o remédio, imediatamente parou a falta de ar dele. Quando eu digo imediatamente, é naquele dia, parou, ele não foi mais para o hospital. Então isso é que cada um é um. O que serve para um não serve para o outro. Por isso que a gente não pode fazer automedicação, porque não vai dar certo. Então quando a gente tem um probleminha, o corpo está dando sinal e você fica, toma chazinho, toma isso, toma aquilo, a doença está avançando lá. Aí quando você chega no consultório, ele fala, fulano, você está com isso aqui. Mas como assim? Assim, de repente, não, né? De repente, que isso não aparece de repente. A gente tem que aprender a ouvir, ver e sentir os sinais que o nosso corpo dá pra gente. E procurar ajuda. Procurar. Porque se a gente não vai conseguir resolver as coisas, né? Então tudo acontece gradualmente no nosso corpo. Seja na parte física, seja na parte espiritual, depressões, que é o mal do momento, e segundo os especialistas e pesquisadores estão dizendo que ela vai tomar conta realmente da humanidade e que ela vai ser a causa principal de morte. Ela vai ultrapassar coração, que ainda é a causa principal de morte, né? Ela vai, as doenças cardiovasculares, ela vai ultrapassar isso, ultrapassar câncer, ultrapassar tudo. O índice de morte e a maioria das mortes por depressão é suicídio, né? As pessoas vão por ali, né? Então, isso tem que ser, é igual a isso, uma pessoa que tem depressão, que foi diagnosticada com depressão, não apareceu de um dia para o outro isso não. Ela começou a dar sinais há muito tempo, mudança de comportamento, não quer fazer coisas que sempre quis, ela começa a mudar de um tal jeito que às vezes amigos falam, fulano, você está muito diferente, o que é isso? Parece um velho, né? Chama de velho a pessoa que começa a não querer fazer certas coisas, como se velho não quisesse fazer as coisas, né? Eu conheço muita gente, aliás, essa palavra é horrorosa, que ninguém é velho, as pessoas são velhas quando elas deixam de viver, né? Quando elas se acham que não serve para mais nada. Agora, as pessoas são idosas, né? A idade chega, as pessoas se tornam idosas. Olha, o que eu conheço de idoso, mais animado do que muito jovem por aí, nossa, é muito que eu conheço, muito. Sabe? Parece que eles são até mais dispostos, mais alegres para trabalhar. Então, oferece um trabalho para o idoso. Ele pega na hora. Se for uma coisa que ele sabe fazer, ele pega na hora. O outro vai pensar assim, não, mas eu tenho que acordar tarde, amanhã posso. Então, a gente não vê isso. Quer dizer, a idade faz muita diferença quando a gente não se cuida, né? Quando a gente não se trata. Então, tudo na vida da gente acontece gradualmente. Ele se encontra numa nova existência.
A alma está ali, o espírito está ali numa nova existência. É preciso que aprenda a se servir dos seus instrumentos. Aí aqui, ó, pouco a pouco as ideias lhe voltam, pouco a pouco. Como um homem que acorda e se encontra numa posição diferente daquela que ocupava antes de dormir. É assim mesmo. Então, aos pouquinhos, aquilo vai vindo, vai voltando. Na criança, ela nasce, né, muito dependente de pai e mãe, ela está muito instintiva ainda, ela passa a primeira, segunda, terceira infâncias na dependência dos pais, e isso não é por acaso que a gente tem a infância mais longa do reino animal, né? Porque a alma precisa de criar laços com os familiares, com os amigos, com quem cuida dela. Ela precisa estabelecer e reestabelecer laços, para que ela possa desenvolver afetividade, empatia, todas aquelas virtudes necessárias para ela ter com que comparar quando essas lembranças, quando essas faculdades vierem à tona na adolescência. É lá que vem. No início, são aquelas coisas mais simples, né? Mas quando a alma ela chega na idade cronológica ali no mundo da adolescência, pode reparar que começa a dar trabalho, mas um trabalho, hein? Aí começa a chamar aquele jovenzinho de aborrecente, né? Tudo contesta, tudo critica, nada tá bom, quer isso, quer aquilo, dá um trabalhão. Nem todos, alguns não, mas a maioria dá. Mas você sabe o que é isso? É ali que começa a ficar muito clara para ela e ela entra na plenitude das suas faculdades, principalmente da lembrança que lhe foi permitida na atual encarnação. Ali começa a vir. Aí ela começa a não entender porque ela não gosta do pai, não entender porque ela não gosta da mãe, acha um absurdo. Eu já falei aqui que eu tive alunos com problemas sérios sobre isso. Ele tinha problemas seríssimos, ele não conseguia entender porque não gostava da mãe, o outro não gostava do pai. Quer dizer, isso começa a vir gradualmente, quer dizer, da primeira, segunda, terceira infância, ela não pode sentir isso. Quando é bebezinho, sente. Quando é bebezinho, ela dá o sinal. Tem bebê que não vai no colo ou da mãe ou do pai. Aí começa a falar que a mãe está rejeitando, que é aquela síndrome da rejeição que muitas vezes a mãe tem quando a criança nasce. Isso é problema espiritual, é choque fluídico entre a mãe e o filho. Ou dela para ele, ou dele para ela, assim. Mas isso passa, não demora, isso passa. A criança, às vezes, quando está chorando, o pai vai pegar no berço, a criança grita mais ainda. Aí a gente pensa, porque ele quer mamar. A criança quer mamar e a mãe é que tem que pegar para dar mamar. Não é só isso. Às vezes é problema choque fluídico entre o espírito da criança e o pai. Porque é na família que os espíritos se juntam para resgates, para reajustes emocionais, reajustes de toda sorte. Então, no início, naquele primeiro momento, às vezes há muita rejeição, porque aquela alma que está reencarnando, a gente já viu isso aí no início, ela não fica dentro do útero da mãe. Ela não está lá, ela não vai para lá. É uma extensão do perispírito que vai para organizar o material genético de acordo com as necessidades da lei de causa e efeito que aquela alma vai desempenhar aqui no mundo. Mas o espírito está no campo energético da mãe. A alma está ali, lúcida. Quanto mais se aproxima o fim da gravidez, mais perturbadinha ela vai ficando, que aí ela já está esquecendo tudo, mas no início não. Então aquela alma fica com muito alerta da situação, e ela sabe quando ela é bem-vinda, quando ela não é.
Às vezes aquele pai que depois ela começa a rejeitar no início, depois passa, mas no início é aquele que não queria aquela criança, que não queria mais filho, ou a mãe, alguma coisa assim. A alma registrou. Ela está no campo energético, ela registra. E quando nasce, ela tem um pouco de rejeição com aquela alma que está ali, com aquela pessoa que está ali, que nem a queria. Depois, como eu falei, passa. Isso vai passando. Já no segundo, terceiro mês, isso já não vai acontecendo, mas até ali pode acontecer, né? A gente já viu isso, a gente já assistiu algumas crianças aqui, né, no centro com essas situações, e depois passa. Mas lá na adolescência isso volta, porque lá o espírito recobra plenamente as suas faculdades. Então ele vai ter reminiscências de que alguém na família ali não é tão bom como ele imaginava. Aí ele começa a ter algumas críticas que também os valores que ele recebeu na primeira, segunda e terceira infância vão auxiliá-lo nisso. Aí ele vai comparar todo o carinho, todo o amor, toda a atenção que ele recebeu com aquelas ideias que estão vindo para ele, e aquilo cai, aquilo desaparece, e ele fica com o amor. Normalmente é assim. Senão não ia adiantar, né? Se a gente tivesse facilidades para ter queda na encarnação, não é. Às vezes a gente fala assim, ai, como tá difícil isso aqui. Deus permitiu a nossa encarnação com as nossas provações, porque sabe que a gente aguenta. Então é muito comum essa insatisfação, mas logo se o espírito teve, se aquela alma teve valores da primeira, segunda e terceira infância, aquilo ali, quando ela vai fazendo, quando vem aquela reminiscência ruim, aí ela vai lembrar do carinho daquela mãe, daquele pai, aquela atenção. Aí pronto, o amor realmente cobre a multidão de pecados. Né? Essa frase, quando eu já contei isso outras vezes, né? Quando eu ouvia, eu não me conformava, porque dava a impressão que eu cometo um monte de pecado, depois eu passo a entender que está errado, aí eu passo a sentir, elevar os meus sentimentos à altura do meu progresso, o amor fica mais pleno, aí vai cobrir os meus pecados. Eu não achava isso certo, mas não é essa a interpretação, não é essa. Uma vez eu nessa luta aí com essa dúvida na cabeça, eu estudando para uma palestra, aquilo veio, que não é assim, né? Porque quando a gente está bem intencionado, os espíritos ajudam a gente sempre, em todas as situações, né? Essa frase que muitos atribuem a Paulo é de Pedro, não é de Paulo, né? Foi dita na hora da crucificação de Jesus, né? Que o amor cobre a multidão de pecados. Então, esse amor não é de quem pecou, é do outro que convive com ele. Então, você pode pecar, você pode fazer o que você quiser, mas quem te ama nunca vai deixar de te amar porque você está pecando. Ela não vai ser conivente com o seu pecado, mas ela não vai deixar de te amar. Então, é nesse sentido que o amor que ela sente cobre aquela multidão de pecados que o outro está cometendo. Ela ama mesmo assim e vai auxiliar aquela pessoa amada a resolver seus problemas, né? A resolver aquilo ali. É assim que acontece com a encarnação. A mãe, o pai, né? Muitas vezes os espíritos dizem que a relação de filhos e pais é uma das últimas apelações da espiritualidade para desfazer ódios passados, mágoas passadas, porque de ambas as partes, nem sempre esse amor é dos pais, às vezes é dos filhos, pelos pais, né? Sempre acontece isso, alguém ali ama de verdade, ou é quando existe o problema entre pais e filhos, alguém ali ama de verdade. Então, ou é o pai, ou é a mãe, ou são os filhos
que aí isso vai cobrir a multidão de pecados. Então vai dar auxílio e ajuda para que aquela alma que pecou possa se redimir, possa fazer sua redenção. Esse é o trabalho. Normalmente isso é parte dos pais, normalmente, mas acontece com filhos também, né? Depois que parte para a dimensão espiritual é que fica sabendo, aí relata, né, essa situação. Então é sempre gradualmente. E vai aparecer alguns problemas mais intensos na adolescência desta alma. Então é preciso, né, que aprenda a se servir dos seus instrumentos. Assim que vai acontecendo lentamente a utilização daquele novo corpo que ele está tendo na atual encarnação. A união do espírito com o corpo, não estando completa e definitivamente consumada, senão depois do nascimento, pode considerar-se o feto como tendo uma alma? Olha, essa questão é muito importante da gente entender, muito mesmo. A diferença é muito sutil, mas é muito importante entender por conta das ideias daqueles que defendem aborto, né? Aí a resposta dos espíritos é essa aqui, ó. O espírito que o deve animar existe de qualquer maneira fora dele. É aquilo que eu falei, o espírito está no campo energético ali dos pais, da mãe principalmente, mas tem acesso, né, ao pai. Propriamente falando, ele não tem uma alma, pois a encarnação está apenas em vias de se realizar. Mas, olha aqui, está ligado à alma que deve possuir. Então, vamos entender isso muito bem, porque os defensores do aborto, eu já vi, não eram espíritas, tá? Mas porque tinha nesse debate espíritas também e outras pessoas de outras religiões, isso tem muito tempo que eu assisti isso. Num grupinho, num debate, quando estava antes dessa febre aí, atualmente de legalização do aborto, foi a penúltima, não foi essa, foi a penúltima, quando porque queriam legalizar o aborto num determinado tempo, momento, tem bastante tempo, anos. Agora voltou essa ideia novamente, mas eu estou falando quando ela veio de outra vez. E teve esse debate. Aí o padre, o espírita, o evangélico estava defendendo a ideia de que não pode fazer porque tem uma alma. É um feto, mas tem uma alma. Aí, aquele que defendia não declarou qual era a religião dele, diz que só não era materialista, isso que ele falou, não era materialista, era médico, inclusive, esse cara. Ele falou, não sou materialista, mas eu defendo sim. Aí deu lá as explicações dele, aquelas que a gente sempre ouve, né? Nesses debates aí de defesa de aborto, né? Aí ele veio com essa questão. Ele falou, olha, não sou espírita, mas eu tenho pessoas na família que são, e eu trouxe aqui uma questão do livro que os espíritas estudam, dizendo que não tem alma, e vocês estão falando que tem. Só que na ideia dele, essa questão aqui da alma ligada, né? O que ele batia era isso. O espírito que o deve animar existe de qualquer maneira fora dele, tá? Mas o que ele batia é isso aqui. Propriamente falando, ele não tem uma alma. E era nessa que ele se apegava. Ele não tem uma alma. Então, ele não tem alma. Então, pode ser abortado porque ele não tem alma. A própria religião de vocês está falando, não tem alma. Mas olha só, ele pegou a frasezinha fora do contexto. Não se faz isso nunca. Né? Mas é claro, quando você está querendo puxar sardinha para o seu prato aí, e você não tem muito compromisso aí com a felicidade do outro, você pode, né, fazer o que você bem entende, contando que você defenda a sua tese, né? Alguns pensam assim.
Aí, mas olha, vamos analisar essa questão bem direitinho. O espírito que deve animar existe de qualquer maneira, quer dizer, ele está lá, foi designado para esse corpo, está na codificação, e ninguém pode defender uma tese qualquer tão importante como essa com uma frasezinha, porque o contexto todo da doutrina espírita vem endossando essa questão do espírito designado para o corpo antes até da concepção. Em todos os casos? Claro que não. A gente tem que parar com esse negócio de falar que é tudo assim e ficar generalizando. Cada caso é um caso, né? Somos individualidades, inclusive. Então, o espírito, muitas vezes, é designado para o corpo antes da concepção. Muitas vezes, esse espírito é levado ao ambiente que ele vai viver, para que ele se ambiente com aquela família, porque o choque fluídico vai ser grande. Então, é como um ensaio, né? É como um experimento para ele. Então, ele é aproximado daquela família, ele vai sentir a energia da família, a família vai sentir a energia dele. Quando começa a querer um bebê, começa a querer um filho, aí eles aproximam essa alma. Aí, se o choque fluídico for muito grande, começam a encontrar justificativas para não ter. Ah, não, é bobagem, agora uma criança não vai dar certo. Começa isso. Aí acabam não tendo. Ou então é do próprio espírito. Aí o que ocorre? Ele tem que estar naquela família, porque é desígnio aí de Deus, ele vai ter que estar lá. Mas a família tem livre-arbítrio e pode brecar a vida dele, porque cada um tem livre-arbítrio. É por isso que suicídios, abortos, por isso que tudo isso acontece. Você tem livre-arbítrio. Mas o que ocorre nessas situações? O espírito, ele é encaminhado para uma outra alma encarnada que vai recebê-lo no seu ventre, por um descuido, ou então por um encontro clandestino, alguma coisa que aquela mãe não vai poder ficar com a criança. Ou ela é muito jovem, alguma coisa. Aí o que ocorre? Aquela criança, de uma certa forma, vai bater lá naquela família. Como a gente não sabe, né? Como vai acontecer, a gente não sabe. Só que ela vai encantar a todos. E vai encantar a todos. Então, o choque fluídico foi amenizado, né? Então, olha, o planejamento das encarnações é muito interessante, né? É muito interessante. Então, isso aí, quer dizer, falar que aquela, né? Aquele feto não tem alma, não está certo. Não está nele, mas a alma dele está no campo energético da mãe. O espírito já está ligado a ele. Só não está nele, porque ele está no útero da mãe. Como é que uma alma vai entrar dentro do corpo de outra alma? Não dá certo isso, é maluquice, né? Então, aí a gente vai e volta para outra. Depois a gente volta para essa aqui. Como se explica a vida intrauterina? É uma planta que vegeta. A criança vive a vida animal. O homem possui em si a vida animal e a vida vegetal, que completa ao nascer com a vida espiritual. Essa complementa a outra para explicar essa questão. Então, a alma não está lá encarnada naquele feto. Ela está no campo energético da mãe, porque não é a possibilidade de ela entrar no útero da mãe, não é isso. Tanto que quando Jesus e Nicodemos estão dialogando, ele fala, é necessário nascer de novo. Aí Nicodemos fala, mas como assim? Eu terei que entrar no ventre da minha mãe novamente?
Aí Jesus fala, és doutor em leis e não entendes essas coisas? Porque os discípulos não eram doutores e entendiam. Então, não é a alma que vai para dentro do útero, não é a alma que vai para lá, é o perispírito. É o elemento de ligação entre ela e o corpo. Ele está lá fazendo o trabalho de direção daquele material genético. Ele é o elemento diretor daquele ali, de organizar aquilo ali. Aí sim, na hora que aquele corpo, então, ele vegeta, o corpo está vegetando ali, mas a alma está ligada a ele, não encarnada, ela está no campo da mãe, mas ela já é dele, então tem alma. Aí na hora de um aborto, o que ocorre? Eles se pegam, os defensores do aborto, né? Que a criança, que é horrível quando foi filmado, que a criança começa a fugir dos instrumentos que a estão querendo retirá-la dali, que é um sofrimento. Aquilo tudo é instintivo. É instintivo, ela não tem noção muito daquilo ali. Por quê? Porque quem pensa é a alma, não é o perispírito. Então, aquela alma que está no campo da mãe, que vê o seu corpo sendo ameaçado, entra em desespero, porque ela quer reencarnar, ela precisa reencarnar. E às vezes, por conta de buraquinhos na escolha das suas provas, que muitas vezes o espírito escolhe até a família, mas com aquele parente só. Eles têm livre-arbítrio. Se eles não quiserem, você é muito comprometido com eles. Se eles não quiserem, você vai ter que demorar mais um pouco a reencarnar. Então, existe essa possibilidade. É o fator humano que às vezes a gente fala aqui. Então, o que ocorre? É um sofrimento horrível. O sofrimento da alma se faz presente naquele corpinho que começa a fugir dos instrumentos. É horrível. Então, a alma não está encarnada nele, mas ela está ligada a ele, porque parte do perispírito dela está lá. Está lá naquele corpo que eles estão querendo matar. Então, isso aqui não justifica não tem a menor possibilidade de justificar aborto. De jeito nenhum, não pode fazer. Não pode. A alma, desde que a concepção ali é vida, tem um espírito ligado àquela vida, e quando chegar no termo, ele vai reencarnar. Então, está aqui com todas as letras, né? Propriamente falando, ela não tem uma alma, porque a alma não está lá dentro, por isso que não tem. Mas ela está ligada a ele, ó. Pois a encarnação está apenas em via de se realizar, mas está ligada à alma que deve possuir. Então, aquele feto está ligado à alma que é dele, né? Então, isso aqui, a gente, tomara que tenha ficado bem explicadinho, porque é muito importante essa questão aqui ficar bem entendida. Como nós já nos alcançamos ali pela hora, a gente vai estendendo os nossos estudos, né? A gente não está indo sempre por temas, e sim por questões, né? Questões. A gente coloca na descrição do vídeo qual é o assunto, mas vai também o número da questão, para, se vocês precisarem de rever, vocês saberem aonde achar dentro do YouTube, porque senão união da alma com o corpo, aí vai vir lá 3, 4 palestras, vocês vão ter que ouvir as 4 para encontrar o que quer. Então vem também o número da questão, porque aí vocês leem no Livro dos Espíritos, identifica qual é a questão que querem, aí vocês podem encontrar na descrição do vídeo o número, pedir para o Abel fazer essa observação, né? Então, muita paz para todos, continuemos a estudar a doutrina, que como vocês veem, cada vez a gente gosta mais, porque responde mais e mais às nossas dúvidas. Muita paz para todos.